Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal O Reino do Céu. Estamos aqui para dar sequência à série Leitura Comentada, né? Aqui iremos para Hebreus capítulo 10. Quero que vocês prestem muita atenção, acompanhem com o máximo de atenção. Hebreus capítulo 10 vai fechar um entendimento bem profundo, né? Vou fazer, não vai dar para fazer o capítulo 10 todinho em um só vídeo. Não vai dar para fazer em um só vídeo, vou fazer em dois vídeos. Vou ler aqui do 1 ao 20. Depois eu leio do 21 ao 39. Tá certo? Vamos analisar os textos, tá certo? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam, né? Olha, meus irmãos, que coisa interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Tendo a lei a sombra dos bens futuros. Aqui é muito claro, meus irmãos, muito claro. A lei era a sombra, a primeira aliança que foi estabelecida. A lei ali de Moisés, ela era a sombra dos bens futuros. Quem era os bens futuros? Era Cristo. Nós vamos ver na sequência da leitura. E não a imagem exata. Eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Coloquei uma figura de uma imagem de um homem com a sombra, né? Expliquei. E aqui ele continua explicando com muita clareza. Não pode ter a imagem exata porque é sombra. Aí ele continua, nunca pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferece cada ano. Todos os anos tinha que fazer os mesmos rituais, os mesmos sacrifícios dos animais. Tá certo? E agora, meus irmãos, se a gente faz isso, não podemos fazer isso porque o nosso sacrifício pascual, o nosso cordeiro, ele já veio, já foi imolado, já fez o sacrifício por nós. O único sacrifício que faremos é o sacrifício de louvor. O sacrifício que faremos é abstermos dos pecados para que possamos apresentar um culto a Deus, um culto que agrada a Deus com os nossos corpos libertos do pecado, né? Que tenhamos cuidado para que não venhamos oferecer um culto que não agrada a Deus, tá? Se eu não me engano, Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso, tá bom? E ele diz: nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Era uma sombra, era uma sombra de uma realidade. Então aquele ritual era feito e já sabendo que o que ia servir era se você acreditasse na realidade que viria. Engraçado que acredito que aqui o terceiro vídeo, e sempre eu estou falando, o texto vem nos mostrar as mesmas coisas, né? De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se aquela aliança ela fosse uma aliança que purificasse os pecadores através do sacrifício dos animais, então bastaria fazer uma vez e não mais precisaria fazer, tá certo? Porque você já tinha consciência de que tinha pecado e ali você já não faria mais, tá? Mas todos os anos tinha que fazer, repetir as mesmas coisas, porque não era a aliança real, a aliança que foi prometida a Abraão, tá bom? Versículo 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, né? Ou seja, se faz lembrança dos pecados, né? Porque é impossível, o versículo 4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Hebreus é bem claro, o sangue de bode
ou de touro, é impossível tirar pecado, né? É impossível. Então, todo aquele ritual era uma sombra, era Deus apontando para aquele que podia remover o pecado, né? Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem fez isso, irmãos? Entrando no mundo, quem entrou no mundo e não pediu sacrifício? Foi Cristo. Entrando no mundo, ele não pediu sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. Tá certo? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus preparou o próprio corpo do Cristo, Cordeiro, para ser esse sacrifício por toda a humanidade, né? Para isso a humanidade tem que crer naquele sacrifício, é por fé, não é mais por obra de lei, não é mais por... Você não entra na salvação pela obra da lei, ou por praticar alguma coisa da lei, não, tem que ser por fé, você tem que crer que ele era o Cordeiro, que o sangue dele purifica, que o sangue dele é um sangue puro, que pode purificar todos aqueles que a ele se achegar, certo? Versículo 6. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram, né? Aqueles holocaustos da antiga aliança não agradaram o Senhor Jesus, porque ele veio para ser aquele holocausto, né? Por isso ele não se agradou, por isso ele repreendeu, por isso ele ensinou, ele cumpriu aquela aliança, né? Por isso ele veio cumprir, ele veio morrer para ser aquele holocausto. E a partir do momento que ele morresse, aquilo ali seria abolido. Aquela primeira aliança seria abolida. Não a lei de Deus, mas a aliança seria abolida, tá certo? Versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, né? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, quando ele veio, ele apresentou o seu corpo, apontou para o livro, tudo que estava escrito no livro da lei, estava escrito acerca dele. Ele está dizendo que todos aqueles animais, aquele sacrifício, todo aquele tabernáculo, todas aquelas coisas que se fazia ali na lei de Moisés era sobre ele. Todas aquelas coisas eram sobre ele. As festas, as 7 festas eram sobre ele. A Páscoa, os ázimos, as primícias, né, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo, todas essas festas que estavam escritas no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, de Levítico, de Número, todos aquilo era ele, né? Em outra tradução vai dizer: eis que no rolo do livro, né, que ele está aqui dando o salmo, tá certo? Deixa eu ir aqui. Salmo 40, versículo 7 diz: então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Tá certo? Tudo que foi escrito na palavra de Deus era acerca do Messias. Tudo aquela lei apontava para o Messias. O versículo 8 do Salmo 47 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ele era a própria lei, meus amados irmãos, a própria lei, né? Por isso que lá na frente em Hebreus, vou voltar aqui para Hebreu, lá na frente em Hebreu ele vai usar aquele texto de Jeremias 31 de novo, que a lei vai estar dentro do nosso coração, imprimido nas nossas mentes, dentro do nosso coração, tá certo? Quando ele diz: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Você lembra da oração que Jesus fez no dia em que ele foi preso? Ele se angustiou ao ponto de sangrar, de suar, de transpirar sangue, né? E Jesus diz o que naquela oração? A Bíblia diz que Jesus, orando a Deus, sozinho, porque os discípulos não aguentaram estar com ele, estava carregado de sono, não estava atento às coisas espirituais, então Jesus dizia assim: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, portanto que seja feita a tua vontade. Ou seja, Senhor, é tanto sofrimento que eu vou passar,
mas eu sei que não é possível, Senhor. Faça-se a tua vontade, por isso que diz aqui, né? Para fazer, ó Deus, estou aqui, tudo que está escrito no livro de mim está escrito e eu vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Quem lê Hebreus, não passar por isso, não sentir o toque de Deus, não sentir, não perceber essas maravilhas que Deus nos mostra, né? Se a gente não tiver conhecimento das festas das duas casas de Israel, muitas vezes você vai ler aqui e você vai passar despercebido, tá bom? Hebreus capítulo 8, 10, versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Meus irmãos, depois que Jesus veio, estes sacrifícios não são agradáveis. A gente vê que religiões ainda hoje, né, fazem sacrifício, sacrificam bichos, ainda hoje sacrificam bichos. Isso não agrada o Senhor, isso não vem do Senhor. Ele não se agrada disso, né? Ele não quer essas coisas. Já foi passada a antiga aliança. Ele não se agrada de sacrifício de animais, pois ele é o sacrifício. Versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: tira o primeiro pacto, tira a primeira aliança, estabelece a segunda, porque o Cristo, o Messias, ele é a segunda aliança, era no sangue dele, tá? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Cristo veio, fez o sacrifício uma vez por toda, não mais necessita mais de sacrifício, porque o Senhor já fez uma vez por toda esse sacrifício, tá? Foi o corpo dele. Versículo 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados, né? Ele está repetindo aqui basicamente o que foi lido no primeiro versículo, tá bom? Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Cristo está sentado à destra de Deus, fazendo a expiação, ou seja, quando ele voltar, se cumpre a última festa. Tá certo? Versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Onde estava isso, irmãos? Vamos ver aqui a referência, Salmo 110, versículo 1, que diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o Senhor, nós sabemos que ele está assentado à direita de Deus, aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando será isso? No dia que o Senhor voltar, no dia que ele vai cumprir a última festa, ali na última festa da expiação, ele vai entrar, ele vem buscar o seu povo e leva para a festa dos tabernáculos. Então, dali em diante, quando ele fizer o arrebatamento, levar os seus, todos os que ficarem embaixo são os seus inimigos, que vão estar por estrado dos seus pés, não mais misturados, mas somente os seus inimigos. Tá certo? Voltando para Hebreus, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Todos os que creem verdadeiramente no Messias, todos que creem verdadeiramente em Cristo, eles foram santificados com uma só oblação, ou seja, com um só sacrifício. Aperfeiçoou os que creem, né? Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, né? Ele está usando Jeremias 31, a referência que vai.
Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Igreja do Senhor, irmãos. Igreja do Senhor. Aqui a aliança que ele fez com a casa de Israel é com a igreja do Senhor. Quem não quiser estar nessa aliança, quem não quiser estar na casa de Israel, não faz parte da igreja do Senhor. Tá certo? Versículo 17, jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas se converteram, nasceram de novo, acreditaram no sangue do Messias, estão vivendo a promessa da aliança que o Senhor fez a Abraão. Tá? Versículo 18, ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Certo? Onde o pecado que o Senhor perdoa, ele não tem mais lembrança. A Bíblia diz que é lançado no mar do esquecimento. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é num santuário feito de pedra, né? O santuário aqui é o próprio corpo de Cristo, que tenhamos ousadia, ou pedimos a Deus ousadia para estarmos fazendo parte do corpo de Cristo. Tá certo? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tá certo?